Para usufruir dos benefícios de que trata a Lei nº 2.213 de 2017, referente à destinação de ISSQN próprio para incentivar a produção e o consumo de bens culturais e artísticos no município de Manaus, o potencial patrocinador deverá requerer o benefício junto à CEMEF por meio do portal de serviços www.manausatende.gov.br, anexando cópia eletrônica dos seguintes documentos: 1. Requerimento ao secretário municipal de Finanças e Tecnologia da Informação da CEMEF. E 2. Contrato ou estatuto social, certidões, procuração, documentos que qualifiquem o requerente e seu representante legal, observada a especificação disposta no portal da CEMEF. Aí, parágrafo 1º, já aqui em cima. Após a instrução do processo de que trata este artigo em caso do atendimento das exigências da Lei nº 2.213, de 2017, e das regras deste decreto, a CEMEF, por meio do setor competente da Subsecretaria da Receita, expedirá certidão de isenção ao patrocinador pelo prazo de 10 anos, a contar do primeiro dia do mês subsequente ao de sua emissão. Então, o que esses tópicos estão dizendo até agora é o quê? Você tem um sistema todo eletrônico. Depois, quem quiser lá pelo endereço que a gente falou, deixa eu só voltar aqui o endereço. Não está liberado ainda, tá, gente? Eu só vou dar o endereço depois para quem quiser abrir para ver como é o processo da CEMEF. É o aqui, ó. Onde tá até um mousezinho agora, né? www.manausatende.gov.br. Lá é o portal da CEMEF, onde tem vários serviços, e especificamente também recolhimento de ISS. Então, vai ter lá um tópico todo relacionado, quando estiver liberado, a ser um amigo da cultura, em que você entra, você vai poder ter eletronicamente enviar as documentações que eles vão estar exigindo, e a partir daí você tem uma avaliação, né? Então é um sistema, vai ser um sistema todo informatizado, mas você vai ter um trabalho de separar toda a documentação, caso esteja apto, né? Que eles vão estar pedindo. Se não tiver uma versão digital, vai ter que digitalizar, mas isso é parte do processo. E aí, se estiver tudo legal, eles te dão uma certidão de isenção que é válida por 10 anos. E aí você vai poder, ano a ano, contribuindo com o ISS anterior, com uma parte dela para o desenvolvimento dos projetos culturais e artísticos. Então é basicamente isso. Você tem um sistema eletrônico, dentro desse sistema eletrônico você se candidata, você envia os anexos e aí espera como todo processo burocrático. Tá bom? Parágrafo 2. Para o ano de 2023, o termo inicial de certidão de isenção referida no parágrafo 1º deste artigo será o primeiro dia do segundo mês subsequente ao de sua emissão. Então vamos lá? Para o ano de 2023, o termo inicial da certidão de isenção, referida no parágrafo 1º deste artigo, será o primeiro dia do segundo mês subsequente ao de sua emissão. Só um minuto aqui, gente. Só um minuto aqui, gente. Perdão. Coisas de home office. Então vamos lá, vamos lá.
Para o ano de 2023, o termo inicial da certidão de isenção, referida no parágrafo 1º deste artigo, será o primeiro dia do segundo mês subsequente ao de sua emissão. Então, o que ele está dizendo aqui, que para esse ano, a certidão começa a valer no primeiro dia do segundo mês após a emissão dele. Então, você recebe um certificado e ainda vai ter um tempinho para que tudo isso comece a valer e já começar a contar. Então, é exatamente isso que ele está dizendo aqui. Artigo 22. Após a emissão e vigência da certidão de isenção do patrocinador, observação os seguintes aspectos cadastrais, fiscais e de depósito ao fundo. O cadastro da NFSE, que é a nota fiscal eletrônica, indicará o contribuinte como patrocinador dos projetos culturais. Ou seja, ele lança uma nota fiscal, vai estar lá dizendo que ele é patrocinador. Adotar-se-á a guia de depósito ao FMC, visando a transferência a título de patrocínio ao Fundo Municipal de Cultura como contrapartida ao incentivo fiscal de ISSQN, tendo seu valor calculado automaticamente com base no sistema de emissão de nota fiscal eletrônica, quando da apuração do tributo devido e do montante desonerado a título de incentivo fiscal. Ou seja, você vai ter um guia, provavelmente vai uma documentação à parte, que é o guia de depósito ao FMC, que é o Fundo Municipal de Cultura, em que o incentivador, né, na verdade a empresa incentivada, vai estar com todos os valores calculados automaticamente do que vai para a cidade e o que vai diretamente como incentivo fiscal, né? Então, vai ter alguma documentação à parte aí, muito provavelmente nesse sentido, que vai estar indicando todos esses cálculos. 3. Será levantado o montante de ISSQN recolhido pelo patrocinador no ano anterior, excluídas as parcelas retidas na fonte por solidariedade, visando a observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 4 da Lei nº 2.213 de 2017. Ou seja, começar a pingar o dinheiro lá de contribuição, a CMF ela vai fazer esse cálculo, né? Dizer o que é que vai ser para incentivo e o que não vai ser, retirando novamente as parcelas retidas na fonte por solidariedade, que é aquilo que a gente explicou aqui no parágrafo único, né? No artigo 20. Tá bom? 4. Esse detalhe é importante, tá, gente? A nota fiscal eletrônica emitida pelo patrocinador ensejará a incidência de ISSQN correspondente a 80% do imposto, ficando os 20% isentos para fins de patrocínio à cultura, não se aplicando tais critérios aos documentos fiscais emitidos aos responsáveis solidários dispostos no artigo 18 da Lei nº 2.833, de 20 de dezembro de 21. Ou seja, no cálculo automático que a gente está falando aqui, tudo que estiver apto a ser pago de ISS, 80% vai ser para o município e 20% se a empresa já estiver regulamentada como incentivadora de projetos. 20% do que ela investir vai diretamente para o Fundo Municipal de Cultura, né, como patrocínio cultural. Então, o que acontece? Se eu tenho R$100 de pagar de ISS, 80 vão para o município, né, como tributos de ISS, e R$20 se a empresa já estiver cadastrada e em vigência como incentivadora, R$20 do que ela está devendo desses 100, devendo não, do que ela pagou como esses R$100 e ela apta a incentivar os projetos culturais, vai para o Fundo Municipal de Cultura.
Então, é exatamente isso que ela está dizendo. 5. A nota fiscal eletrônica emitida ao substituto tributário disposto no artigo 17 da Lei 2.833 de 2021 ficará sujeita à retenção de somente 80% do ISS incidente ao patrocinador na forma prevista no inciso 4 deste artigo. Vamos lá? A nota fiscal eletrônica emitida ao substituto tributário disposto no artigo 17 da Lei 2.833 de 2021 ficará sujeita à retenção de somente 80% do ISS incidente ao patrocinador, na forma prevista no inciso 4 deste artigo. O que dá a entender aqui é que esses 80% são do município. Ou estou enganado? Na verdade, aqui já tem um outro pensamento, né? A nota fiscal eletrônica emitida ao substituto tributário disposto no artigo 17 da Lei 2.833 de 2021 ficará sujeita à retenção de somente 80% do ISS QN incidente ao patrocinador na forma prevista no inciso 4 deste artigo. Ou seja, o que pode ser também é dos 20% que é destinado ao patrocínio à cultura, 80% desses 20% vão estar destinados quando se é um substituto tributário, como a gente falou ali, né? Então ele tem uma complexidade aí nesse sentido, tá? 6. Na situação prevista no inciso 5 deste artigo, o valor do depósito, 20%, disposto no inciso 4 deste artigo, deverá ser recolhido pelo patrocinador na guia de depósito ao FMC. O que ele está falando aqui é justamente quando os 20% você vai ter que fazer essa guia, que vai ter o cálculo automático e você vai ter que autorizar esses 20% como empresa que está incentivando a cultura. 7. Os valores depositados pelo patrocinador ao título de incentivo à cultura terão como limite o montante referido no inciso 3 deste artigo, devendo os demais recolhimentos do exercício corrente ser efetuados como código de receita do ISS-QN, cabendo ocorrer somente um novo recolhimento a título de depósito do patrocinador ao FMC, no exercício subsequente, observado o prazo de validade da certidão de isenção do patrocinador. Ou seja, os valores são aqueles que vocês já estão ali regulamentados, né? Já estão ali acertados. E se houver a possibilidade de um novo recolhimento, dentro do prazo de cada ano que a isenção do patrocinador estiver oferecendo, né? Então ele vai ter o limite de início e de fim, muito provavelmente de quando vai começar durante o ano esse processo de incentivo. 8. O disposto no inciso 7 deste artigo será identificado pela data de vencimento do ISS-QN no ano corrente, mesmo aplicado ao depósito a título de patrocínio. Vamos ver aqui. Vamos lá. Os valores depositados pelo patrocinador a título de incentivo à cultura terão como limite o montante referido no inciso 3 deste artigo, devendo os demais recolhimentos do exercício corrente ser efetuados com o código de receita de ISS-QN, cabendo ocorrer somente novo recolhimento a título de depósito do patrocinador FMC no exercício subsequente, observado o prazo de validade da certidão de isenção do patrocinador. Ou seja,
você tem um prazo estimado para incentivo. E pelo que eu estou entendendo também, você vai ter início e fim, como também tem a Lei Rouanet, né, para você fazer a guia já com os valores ali automaticamente calculados durante o ano para autorizar esse pagamento. Ok? Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se no que couber ao depósito a título de doação pelo patrocinador, adotando-se um código de receita específico para esse fim na guia de depósito ao FMC, o qual corresponderá a um valor livre a ser definido pelo patrocinador junto ao CMC, não havendo benefício fiscal para esse fim. É por isso que eu fui lá no começo. Ó. Foi aqui que eu identifiquei que tem essas duas formas. Então, o que ele está explicando nesse parágrafo aí? Você tem aquilo que a gente está especificando. Para quem está apto a ser um incentivador, você vai poder fazer um guia de depósito ao Fundo Municipal de Cultura como incentivador durante 10 anos. Né? Já tendo apto, já tendo toda a certificação, tudo certinho, beleza. Mas, se você quiser também, a parte ser um doador, uma empresa que queira doar um valor ao incentivo cultural, você também, pelo mesmo guia, você pode especificar isso. Eu sou uma empresa que estou doando dinheiro tal, não tenho direito ao benefício de isenção, mas estou doando dinheiro. Então, aquele tópico que a gente explicou lá no início é relacionado ao proponente. Então, o proponente ele pode entrar de duas formas. Ele, eu estou classificando aqui, eu estou colocando um projeto aqui que ele pode ser como patrocínio, que eu vou estar liberando com aquele valor de patrocínio e tudo mais, e aquilo que a gente já conhece. Ou como doação. As pessoas que quiserem doar também, estou aceitando projetos como doação livre para dentro do meu projeto, né? E aqui especificamente ele está falando na questão das empresas. Então você também pode ser a empresa que esteja classificada e registrada como incentivadora com um benefício fiscal, ou como nesse caso aqui, eu posso pegar o guia de depósito ao Fundo Municipal de Cultura e dizendo, olha, sou doador, estou doando o valor X para o Fundo Municipal de Cultura, não vou estar recebendo nenhum tipo de isenção fiscal e estou ciente disso, só quero doar. Beleza, faz o guia, bacana, o dinheiro vai. Que aí o que acontece, os 20%, na verdade aí é uma coisa mais livre, né? Mas esse dinheiro ele vai para o Fundo Municipal de Cultura e a partir daí a modalidade é que ao contrário, como eu falei na semana passada, ao contrário de como foi os primeiros certames da lei municipal, que eram no estilo da Lei Rouanet, né, que você pegar um certificado e ia lá captar, agora vai ser diferente, vai ser como a gente faz os editais de apoio. Você pode colocar o projeto, vai ter uma curatoria desse projeto e aqueles que forem selecionados vão pegar o valor correspondente dentro do orçamento que colocaram, dentro do montante que tem ao Fundo Municipal de Cultura recebido por essas formas aí de recolhimento de ISS. Então o processo ele vai caminhar assim. Parece ser um pouco mais simples, no sentido de menos desgaste do proponente, mas ao mesmo tempo também vai depender de uma movimentação do próprio Fundo Municipal de Cultura, junto com as empresas, junto com a CMF, para mobilização desse tipo de incentivo. Muito por sinal. Porque um problema que acontecia muito, muito forte, isso porque eu participei aqui em Manaus das primeiras versões da lei, é que a ponte entre o Conselho de Cultura e as empresas municipais não existiu. Então, toda a função de informação sobre a lei caiu muito sobre o trabalho dos produtores culturais que iam lá captar. Então, eu fui várias vezes em empresas aqui em Manaus e as empresas sequer sabiam que existia uma lei. Então, 80 até 90% das reuniões que eu tive
eram para explicar a lei, e aí depois é que você falava do projeto. E quando eu consegui avançar um pouquinho mais, quando você vai geralmente no jurídico ou vai no setor de contabilidade das empresas, caso já comece um primeiro interesse, aí você vai lá, explica de novo o que é a lei, explica todos os pormenores, e aí você entra no projeto de novo. Então, ficou muito... As primeiras versões ali da lei ficaram muito desgastantes, no sentido de que o captador ou o produtor cultural que ia direto tentar essa captação, tinham muita dificuldade, né, por conta da inexistência dessa informação entre as empresas. Teoricamente, a tendência agora é facilitar, né? Você envia direto o projeto para Conselho de Cultura é que vai fazer a ponte com as empresas. Mas se essa ponte não acontecer, se essa comunicação com as empresas continuar falha, ainda vai ter muita dificuldade nesse sentido, né? Então, basicamente, a explicação é essa. Parágrafo 2. Admitir-se-á a doação por empresas não alcançadas pelo incentivo da cultura mediante a emissão de guia avulsa do depósito ao FMC disponível no sítio manaus.am.gov.br. E aí, vou ter que desfazer uma coisa que eu acabei de falar, né? Quem é patrocinador, que está apto a ser um patrocinador, um incentivador, ele pode fazer o guia de depósito, tá? Ao Fundo Municipal de Cultura. O que ele está dizendo aí é, o doador não, vai ter uma guia avulsa, que você vai pegar o documento e vai dizer, olha, não quero benefício fiscal, mas eu tenho valor X e posso mandar ao Fundo Municipal de Cultura, e o Fundo Municipal de Cultura vai distribuir esse dinheiro aí conforme ela achar melhor nos editais. Então, só reformulando o que eu falei, tá, gente? Que era uma informação equivocada. Então, para os incentivadores vai ter o guia de depósito ao FMC, Fundo Municipal de Cultura, que você pode, estando apto, fazer a guia com os valores devidos para incentivo. E para doadores vai ter uma guia avulsa que você pode fazer o mesmo depósito, o mesmo processo, só definindo que vai ser um doador e que não quer benefício fiscal. Tá bom? Parágrafo 3. Os valores recolhidos no corrente a título de patrocínio terão como limite máximo 2% da receita do ISS do ano anterior, observado o disposto no parágrafo 3, artigo 4 da Lei número 2.213 de 2017. O que ele quer dizer aqui? Dentro de um valor de arrecadação X no ano anterior, o próximo ano tem 2% desse global destinados para o certame, né, de incentivo à cultura. Quando esses 2% já estiverem captados, um abraço, só o ano anterior. Então, só o ano seguinte você vai poder ter a disponibilidade de tentar de novo captar, porque aí vai ter uma nova contagem de ISS e aí você tira do município 2% dentro do valor global pago de incentivo fiscal. Parágrafo 4. Aplicação os seguintes encargos moratórios sobre os depósitos efetuados pelo patrocinador após a data de vencimento. 1. Multa de mora de 2%. E 2. Juros de mora de 1% ao mês ou fração de mês calendário. 5º, a nota fiscal eletrônica emitida pelo patrocinador deverá conter a mensagem disposta no artigo 26 deste decreto. Parágrafo 6º, as notas fiscais ao consumidor, nota fiscal do consumidor eletrônica, ficam sujeitas no que couber ao disposto neste artigo. E 7. O aporte dos valores aos projetos culturais aprovados pelo CMC, Conselho Municipal de Cultura, observará os critérios dispostos em resolução específica do referido conselho, não sendo necessário o autor do projeto buscar patrocínio diretamente ao patrocinador. O que a regulamentação está dizendo aqui? Que você vai ter o guia lá e provavelmente vai ter um dia
um valor, uma data de vencimento desse pagamento aqui, né? Desse recolhimento desse imposto para incentivo. Se não pagar dentro desse valor, desse prazo específico, então você vai ter juros em cima disso tudo e vai aumentar um pouquinho mais nesse sentido. E aí ele fala também aquilo que a gente já está explicando. No parágrafo 7, o autor do projeto não precisa ir mais diretamente às empresas possíveis patrocinadores para tentar essa conexão, visto que agora é diretamente as empresas com o Conselho Municipal de Cultura. O Conselho Municipal de Cultura abre a disponibilidade dentro daquilo que recolheu de ISS com editais, e aí você envia o projeto como geralmente já está acostumado. Tá bom? Artigo 23. Em sua manifestação, a Subsecretaria de Receita observará a cada pedido de depósito ou transferência para o FMC se a operação não resulta de forma indireta em carga tributária menor que o valor obtido com a aplicação da alíquota mínima de 2%. Conforme dispõe o caput do artigo 8A e seus parágrafos 1 e 2 da Lei Complementar Federal número 116, de 31 de junho de 2003, incluído para a Lei Complementar número 157, de 29 de dezembro de 2016. Ou seja, além do valor global que se tem disponível, tem um mínimo também que as empresas precisam oferecer, que é de 2%. Se esse valor for menor de 2% dentro do ano vigente, né, de distribuição de ISS devido, ela não vai poder concorrer como incentivadora, não vai poder incentivar, na verdade. Então ela tem que ter um mínimo de 2% dentro daquilo que ela vai estar disponível para investimento. Ok? Artigo 24. Não poderá ser enquadrado neste programa de incentivo a empresa que, no desenvolvimento de suas atividades, preste serviços exclusivamente sujeitos a alíquota igual ou inferior a 2%, que é aquilo que a gente está explicando. Ela precisa ter pelo menos serviços no valor de 2% mínimo dentro daquilo que ela vai estar recolhendo de taxa, né, dentro das condições que a CMF coloca como prioritárias para desenvolvimento, na verdade, para incentivo fiscal, né? Parágrafo único. Inclui-se na vedação indicada no caput as empresas que prestam os serviços previstos na Lei número 2.833 de 2017, com redução da base de cálculo, e as empresas optantes do Simples Nacional. Ou seja, que é uma boa parte das empresas também, empresas que estão dentro do regime de Simples Nacional, não vão poder estar incentivando, nem quem tem redução na base de cálculo também não vai estar apto a incentivar projetos. A gente está falando de mínimo agora, né? Agora a gente vai falar de máximo. Ó. Artigo 25. O limite anual do depósito ou transferência indicada pelo patrocinador ou doador não poderá ser superior a 20% do valor total do ISSQN pagos à Fazenda Municipal no ano imediatamente anterior, referente aos serviços por ele prestados, não se computando os valores recolhidos à Fazenda Municipal pelo interessado na condição de substituição tributária ou por responsabilidade solidária pelos serviços por eles tomados. Ou seja, você tem um mínimo de 2% que você precisa, uma alíquota paga de serviços, né, por ano, e também o máximo, o teto, não pode estourar 20% dentro do total que precisa pagar de ISS. Né? E aí isso é relacionado à questão de substituição tributária ou por responsabilidade solidária pelos serviços por ele tomados. Ou seja, vamos lá de novo. Empresas que têm maquininha de pagamento, né, de cartão de crédito, que aí envolve bancos, envolve um monte de uma coisa, ou seja, por solidariedade,
toda essa contribuição unitária por ano, ela não pode passar de 20% dentro daquilo que tá devido apto a incentivar, né? Então você tem que ter um mínimo de 2% de serviços prestados e um máximo de 20%. Tá bom? Parágrafo 1º. Não comporá o valor total anual indicado no caput o valor do tributo resultante das prestações realizadas pelo potencial patrocinador doador que tenha sido retido na fonte por solidariedade tributária. O que ele está dizendo aqui é que esse valor total anual de tributo não vai ser computado por aquela questão da solidariedade tributária. Ela vai estar dentro das possibilidades de recolhimento de ISS para incentivo, mas ela não vai estar computada dentro do valor anual total. Tá bom? Parágrafo 2. No último ano de fruição do benefício fiscal de que trata esse decreto, o valor total do abatimento do ISS-QN será reduzido a 0,2% ao mês até o último mês de possibilidade de fruição do benefício. E aqui a gente precisa explicar uma coisa. Você começa um ano, você tem 10 anos, né? Você começa um ano, aí você vai diminuindo o valor do abatimento é 1, segundo ano é outro, terceiro ano vai diminuindo mais, quarto ano vai devido mais, quinto ano devido mais, até chegar ao décimo ano, que vai ser esse valor de 0,2%, tá? Então, o valor total de abatimento ele vai diminuindo conforme os anos vão passando. Então, não vão ser o valor total que a gente vai estar falando aí, que a gente falou, na verdade, ele que estão disponíveis para as empresas. Artigo 6º. Durante o período de validade do benefício de que tratam os artigos 20 e 21 deste decreto, o patrocinador deverá fazer constar no corpo de cada nota fiscal dos serviços emitida a indicação de uma parcela do ISS-QN incidente sobre o valor do documento será utilizada como incentivo à produção e o consumo de bens culturais e artigos no município de Manaus, postando no campo livre da nota a seguinte mensagem: empresa amiga da cultura, lei número 2213, de 4 de abril de 17. É aquilo que a gente estava falando, né? Você recebe o certificado dizendo que é amigo da cultura. Então, em toda nota fiscal que você, como empresa, isso tudo que a gente está falando como empresa, ela vai ter que estar especificada que tem essa designação e que tem um valor X que cada nota vai estar destinando para esse tipo de finalidade. Parágrafo 1º. A CEMEF poderá dispensar da obrigação prevista no caput as prestações cobertas exclusivamente por nota fiscal do consumidor eletrônico. A CEMEF poderá dispensar da obrigação prevista no caput as prestações cobertas exclusivamente por nota fiscal do consumidor eletrônica, NFCE. Aqui não sei te dizer exatamente o que é isso aqui, tá? Parágrafo 2. A CEMEF viabilizará nos sistemas de gestão do ISS e de emissão de nota fiscal de serviços as alterações necessárias para o fiel cumprimento das regras previstas nesse decreto. Ou seja, ela vai preparar todo o sistema para que tudo isso que a gente está falando de descrição de nota fiscal, de valores, elas estejam colocadas no sistema corretamente. Artigo 27. A empresa que descumprir as obrigações previstas na Lei 2213 de 2017, que é a lei original, né, ou deixar de manter a regularidade fiscal com os tributos municipais, terá os efeitos dos benefícios fiscais suspensos. Ou seja, manter a regularidade de pagamentos de todos os tributos, enfim, é só entrar na linha, estar na linha, que você não vai ter todo o benefício fiscal suspenso, né? Manter
a ordem ali. Parágrafo único. A regularidade fiscal de que trata esse decreto somente será satisfeita com o cumprimento das obrigações recolhimento regular dos tributos municipais, emissão regular de notas fiscais de serviço e demais obrigações acessórias previstas na legislação tributária, ou seja, tem benefício se estiver tudo ok. Artigo 28. No caso dos procedimentos fiscais ou auditorias tributárias resultarem na lavratura de auto de infração contra a empresa beneficiária do programa de que trata este decreto, o benefício será temporariamente suspenso até que o contribuinte comprove o cumprimento das obrigações tributárias dele recorrentes. Ou seja, foi identificado algum problema de não pagamento ou de irregularidade, enfim, alguma coisa que não está dentro da conformidade, o benefício vai estar suspenso até ele regularizar a situação dele. É exatamente isso que ele está falando. Parágrafo 1º. Quando o contribuinte efetuar o pagamento dos valores lançados em auto de infração, na forma prevista na legislação pertinente, será restabelecida a condição de beneficiário do programa, caso comprove a irregularidade fiscal. Ou seja, comprovou tudo, volta ao benefício. Sem problema nenhum, desde que esteja ok. Parágrafo 2. Em caso de interposição tempestiva de impugnação do auto de infração, será restabelecida a condição de beneficiário do programa ao contribuinte até o julgamento administrativo definitivo do auto de infração. Ou seja, se dentro desse processo tiver uma suspensão, e aqui ele fala de interposição tempestiva de impugnação do auto de infração, ou seja, a infração está suspensa até que um resultado final da auditoria seja feito, o benefício vai estar de pé. Parágrafo 3º. O não pagamento do auto de infração julgado parcial ou totalmente procedente no prazo estabelecido na legislação tributária implicará o cancelamento do benefício e a aplicação das penalidades previstas na Lei 2.213 de 2017. Ou seja, está todo enrolado? Não pagou? Foi identificado que está um erro, tudo suspenso, e aí a lei ela tem uma série de punições nesse sentido, e o então beneficiário, o incentivado, né? O incentivador, na verdade, vai passar por ainda mais mal bocados, né? Porque vai cair em cima muita coisa, né? Em termos de punições. Vamos dar aqui uma